Então, estamos gravando? Gente, bom dia! A sala 6 da nossa 11ª Feira Científica de Sergipe, nossa Cienarte virtual. Nós vamos dar início à primeira etapa da sessão, com 3 apresentações de trabalho. Estamos aqui, né, no processo de avaliação das atividades, com a avaliadora externa, a professora Jaqueline Neves Moreira. Seja bem-vinda, professora Jaqueline. Eu e Lucas vamos também, né, nos alternar nas avaliações aqui junto. Temos instruções de apresentação, cada equipe tem 5 minutos para apresentação dos seus trabalhos, com 15 minutos de discussão e avaliação. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos todos aqui. E, Graziela, por favor, assuma a mediação. Maravilha, bom dia mais uma vez a todos e todas. Bom, o primeiro trabalho a ser apresentado e avaliado é o trabalho Seres Vivos e seu papel ecológico em registros fotográficos. Esse trabalho é coordenado pelo professor Marcos Antônio Góes Costa e é oriundo do Colégio Estadual Cleonice Soares da Fonseca, em Buquim. Pessoal, tudo pronto? O microfone está fechado. Só um minutinho. Só um minuto, só, por favor. Sem problema. Como vocês vão usar slides, se quiser também já ir adiantando para facilitar o processo, fique à vontade. É porque, no caso, o professor ele preparou o slide, só que ele não está conseguindo entrar aqui. Não está conseguindo entrar? Não. Digita, por favor, o e-mail dele no chat, por favor, aqui, que eu vou tentar fazer uma inserção. Só... Nós também podemos fazer uma alteração. Chegou. Professor Marcos, bem-vindo. Abre o microfone. Bom dia a todos, desculpe o atraso. Tudo bem. Então, agora é a vez do trabalho Seres Vivos e seu papel ecológico em registros fotográficos, Exato. Né? Por favor. Bom dia a todos, queria agradecer pela participação, agradecer aos meus alunos, né? E dizer que muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Eu vou compartilhar a tela e quem vai começar apresentando vai ser Charles, tá bom? Maravilha, professor. Só para lhe situar, já que o senhor não estava aqui antes de nós começarmos, são 5 minutos de apresentação, certo? Assim que tiver tudo pronto, eu solto o tempo aqui. Eu vou avisar sobre o fim do tempo com levantar a mão aqui no Meet, certo? Então, vou tentar ficar atento a esse sinal sonoro. E depois, vocês vão ter 15 minutos de avaliação por parte dos nossos avaliadores, certo? Tá bom, então. Obrigado. Tá? O senhor vai colocar em tela cheia? Pronto, já está. Pronto, vamos só ver se vai
Maravilha. Você quer dar uma passadinha só para ver se vai funcionar certinho, para ver se está passando? Pronto, estão conseguindo ver direitinho? Sim, eu falo só em Pronto. relação para ver a transição. Pronto. Não, no caso, quem vai apresentar é Charles, né? Charles, fica à vontade, tá bom? Charles e Nicole. Sejam Tá bom. bem-vindos. Obrigado. Vou soltar o tempo então, tá, pessoal? Tudo certo. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Charles Rufino, eu sou aluno do Centro de Excelência Cleonice Soares da Fonseca, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o projeto, o desenvolvimento do nosso projeto, que foi um artigo que fala sobre os seres vivos e o seu papel na natureza. Inicialmente eu também... Inicialmente, antes de começar a falar do nosso artigo, é muito importante dizer que a gente teve como orientador, pelo menos nessa parte do artigo, o professor Marcos Góes, e como hoje a gente está num processo aí de prova, alguns alunos não puderam participar, mas enfim, vamos lá. Inicialmente, a gente buscava com esse artigo realmente registrar animais e mostrar qual era a sua função, não só qual era a sua função, mas talvez como isso estivesse ligado à vida humana. Então, foi basicamente isso. A gente se utilizou de um método e por meio desse... E qual seria esse método? Foi tirar foto, e com base nessas fotos a gente pesquisava em livros ou artigos científicos que já existissem, para que a gente pudesse identificar a família, o filo e a sua função. Aí, dentro desse processo, a gente tirou uma média de 40 para 50 fotos. Teve uma média que a gente tirou. Só que se a gente fosse exemplificar todas, seria bem difícil. Então, por isso, a gente escolheu 4, porque foram 4 animais interessantes. Que a gente se juntou, fez uma reunião e decidiu que a gente iria falar sobre esses 4 aqui na apresentação. Então, o objetivo foi justamente esse. Foi trazer esses animais, essas fotos, e mostrar, trazer a curiosidade sobre ela. Como, por exemplo, é o caso da caravela portuguesa, que é essa que está sendo apresentada agora. Majoritariamente, a gente sempre pensa, é uma água viva. Eu, particularmente, sempre vi e falava, é uma água viva. Só que aí a gente se confunde, porque, na realidade, não se trata de uma água viva. Ela se trata de uma colônia, um ser pluricelular, que, na realidade, não chega a ser um ser. Por que não? Porque são 4 seres dentro de um corpo que vivem em função de ser como se fosse um, mas não é uma água viva. É uma colônia. Então, nesse caso, é a caravela portuguesa. E pode passar o próximo, por favor. Aí a gente tem os percevejos, que a gente também registrou, e a gente achou bonito, e, enfim, discutiu um pouquinho da sua função também, discutiu qual era a família, o filo, e foi basicamente isso sobre ele. A pesquisa sobre ele também não foi tão aprofundada, porque é uma coisa mais simples. Pode passar para o próximo? Aí a gente tem o caso da mariposa, que é uma polinizadora especialista em orquídeas, e inclusive só para reiterar o que eu havia dito inicialmente, a gente escolheu essas fotos por causa que elas meio que quebram a nossa ideia do que a gente já tem sobre esses animais. Então, no caso, a mariposa, a gente conhece, mas eu, particularmente, eu acredito que a maioria das pessoas não saibam que seja uma polinizadora e ainda assim é especialista em orquídeas. Aí pode passar para o próximo também? Bom, essa daí foi a que mais despertou uma curiosidade e também foi a que mais quebrou essa perspectiva de curiosidade. Por quê? Porque, assim, a gente tem a vinca, né, totalmente conhecida no nosso território. Eu acho que
uma das flores mais populares dentro do território brasileiro, principalmente por ela se situar em locais que o clima seja tropical. Só que o que a gente não sabe, ou pelo menos a maioria não saiba, é que é uma flor tóxica. E ainda assim, apesar de ser tóxica, ela é usada como medicamento na medicina, para combater doenças de pele, para combater a diabetes, entre outras doenças também. Bom, e como eu já havia dito, houve mais fotos, só que a gente escolheu essas 4 para demonstrar a cara do nosso artigo, né? Que era justamente essa quebra da perspectiva com base no que a gente já tinha, ou realmente mostrar algo que a gente não conhecesse mesmo. E aí a gente chega na conclusão de mostrar que todos os seres vivos, eles se ligam entre si. E a gente tenta, sobretudo, mostrar a biodiversidade brasileira e como a gente vive nesse espaço, essa conexão de ida e de vinda. Bom, agora eu abro espaço para a Nicole falar só mais uma coisa antes de finalizar. Sobre a caravela portuguesa, eu esqueci de falar que ela é um animal que é venenoso. E, inclusive, pode ser um animal que pode trazer um veneno fatal, mesmo depois de morto. E agora eu passo a voz para a Nicole. Então, Charles, na verdade acabou o tempo, não vai dar tempo da Nicole falar. Tudo bem. Então, tá bom? Mas deu tempo de apresentar tudo certinho. Tá bom. Vamos lá. Professora Cristiane, podemos começar com as avaliações? Professora Jaqueline, né? Que tá. Perdão. Desculpa. Somos eu e Jaqueline que vamos fazer. Desculpa. Professora Jaqueline, Tranquilo, podemos começar? Bom dia, sim. Mil perdões, desculpa confundir. Não, sem problema. Eu só fiquei caladinha porque eu achei que pudesse ter realmente a professora Cristiane também. Não podia. Desculpa. Então, parabéns ao grupo, parabéns ao professor pela orientação, parabéns pela apresentação. E assim mesmo a gente vai começando e nem sempre a gente tem esse controle do tempo. Mesmo as pessoas que já estão tão acostumadas com as apresentações, a gente tem tanta coisa às vezes para falar, porque para a gente o nosso trabalho é sempre muito importante. E a gente quer sempre apresentar o nosso melhor. Então, parabéns ao Charles pela apresentação. As fotos são lindas. Eu fiquei encantada com as fotos. Eu só esperava não é nem explicação, mas assim, falar um pouquinho mais sobre a que categorias pertenciam, mas eu entendo que o tempo sempre fica não é a nosso favor. Então, assim, é um trabalho muito interessante, porque a gente pega a fotografia, né, e associa à biologia. E eu acredito que isso nos ajuda a entender visualmente, a gente tem mais facilidade do entendimento do que somente a gente ler alguma coisa ou ouvir alguma coisa. Então, a imagem nos fala muito. Então, eu quero dar parabéns ao grupo pela escolha, né, de trabalhar com a fotografia. Então, eu só queria perguntar, mas assim, eu sei que vocês escolheram 4 fotos, mas, por exemplo, vocês trabalharam com mamíferos, vocês trabalharam com, sei lá, crustáceos, com outras áreas, assim, porque eu vi que tem insetos, né, a molusco, eu acho, que a caravela que eu não sou bióloga, viu, minha gente? Perdoe, sou jornalista, viu? Então, vá perdoando. Mas essa seria a minha pergunta, se vocês trabalharam com mamíferos. Sim, a gente trabalhou com mamíferos. A gente também saiu dessa questão de ser somente plantas, a gente trabalhou com fungos também. Só que aí houve realmente essa questão, uma necessidade de mostrar ou algo que a gente já tivesse um conhecimento a respeito, no caso da vinca, ou realmente trazer algo que fosse informativo, que no caso foi principalmente a caravela portuguesa, que traz uma outra visão do que a gente espera, e a vinca também. Mas nós trabalhamos com fungos, mamíferos e entre outros também. Outros tipos de plantas a gente trabalhou também. Foi bem diverso.
Parabéns. Muito obrigado. Bom dia. Eu queria saber um pouco mais, né? Não deu oportunidade da outra colega falar, né? Nicole, que ia falar, né? Então, Nicole, quer falar um pouquinho mais sobre o teu trabalho, o que acrescentar, para eu poder entender um pouco mais o processo? Bom dia, me chamo Nicole, sou do Centro de Excelência também. A minha parte seria falar um pouco sobre a economia daqui da região de Buquim, onde eu moro. O povoado daqui é principalmente sustentado pela venda de plantas ornamentais, ou seja, que é uma diversidade bem grande. E essa semana, não deu para acrescentar no artigo porque eu descobri essa semana. E a tricolor, que tem o nome científico Dracena tricolor, ela é responsável por filtrar o ar. Ela é muito boa para deixar em casa ou em apartamento. Ela se adapta muito bem às condições e ela filtra o ar, tirando as impurezas. Eu descobri isso que eu fiquei muito chocada. Eu não sabia. Aí não deu para acrescentar no artigo, mas é isso. Eu só ia falar isso. Obrigada, Nicole. Tá. Quem levantou a mão? Lucas. Fui eu. Pode continuar com a avaliação, professora, depois eu pergunto. Tá. Eu queria saber da equipe um pouquinho mais sobre a parte técnica, a parte metodológica desses procedimentos. Vocês tinham instrução para bater as fotos, ou vocês, do tipo, saiam em busca de seres vivos, ou vocês tinham um tema delimitado, hoje nós só vamos bater criaturas marinhas, hoje só plantas, e um pouquinho mais sobre as características técnicas, foi com celular, foi com câmera, um pouquinho mais sobre essa parte metodológica do processo, o que vocês poderiam dizer? Podemos sim. Então, a nossa metodologia foi principalmente tirar foto, né? Só que não tinha uma instrução assim, tipo, na realidade tinha instrução, só que o que não tinha era uma regra dizendo, olha, hoje vai ser X, hoje vai ser Y. O professor, ele era aberto, ele falava, olha, pessoal, a gente tem X dias e aí a gente vai sair para tirar fotos de seres, principalmente se a gente não tiver achado, né, tipo, se forem seres interessantes, muito legal. Então, o quão mais interessante o ser, melhor seria. Então, não tinha essa limitação do dia, era realmente a gente sair ou em algum outro local, como foi o meu, eu me desloquei para Lagarto para procurar, e eu fui também para a praia, realmente, para procurar também. Então, não houve essa questão. E todas as fotos elas foram tiradas com o celular, não teve câmera profissional, foi totalmente pelo celular. E foi justamente isso, a gente buscava sem essa limitação, a gente estava aberto a procurar, registramos com o celular, e depois a gente começou a pesquisar mais sobre, para que a gente pudesse trazer um entendimento melhor. O que eu consegui tirar da pergunta foi isso. Se ficou alguma coisa que não clara, aí só repetir, por favor. Não, só isso, nesse sentido. E quais as relações dessa atividade, né, com essa atividade de pesquisa, com as diferentes disciplinas que vocês cursaram? Como é que vocês veem, né? Aí eu pergunto para ambos que apresentaram, tanto o Charles como o Nicole, como vocês veem essa relação com essa exploração fotográfica e a construção do conhecimento nas diferentes disciplinas que vocês cursaram durante o ano letivo? Bom, isso se expressa principalmente na área biológica e na área química. E também, entrando um pouquinho disso na filosofia, porque a filosofia ela fala sobre o processo o processo científico, que a gente ter, no caso, né, ter os 3 processos,
Então, de uma certa maneira, o artigo ele se liga com outras matérias, com outras perspectivas dentro ali do colégio. Então, a gente tem, por exemplo, arte. A foto está aí, ela demonstra a arte. Então, mesmo que indiretamente, ela está interligada uma com a outra. E é justamente isso. Só que, principalmente, é a biologia e a química. Eu acredito que a ligação dela tá nessa daí, indiretamente, mas ainda assim, se utilizando de coisas, de objetos de estudos de outras áreas. Ficou Nicole, entendível? quer falar um pouquinho? Nicole, quer falar um pouquinho? Não. Charles já falou tudo. Principalmente na biologia, na química e na arte. Nosso trabalho foi englobado mais nessas matérias. São as que interligam. Ok. Muito obrigada pela apresentação, parabéns pelo trabalho, né? Muito bonitas as fotos, né? Muito bem enquadradas, né? Bastante impactantes. Claro que vocês fizeram uma seleção, né? Bem rigorosa, né? Mas são muito bonitas as fotos e permitem essa avaliação, né? Transdisciplinar. Professor Marcos, quer falar? Eu só queria agradecer pelos meus pupilos, né? E dizer assim, Nicole tinha muita foto, professora Raquel, das plantas que ela tem, sabe? Uhum. E isso trouxe uma perspectiva de que a gente não está acima da natureza, né? Nós estamos no mesmo patamar dela, né? Nós somos viventes iguais à natureza, né? Trazer esse lado da sensibilidade que é importante, tá bom? Agradecer muito e que venha novos Senartes para a gente participar também. Deixa eu só tirar uma dúvida. Olha, o professor Marcos foi meu professor no pré-SED em 2013. Então, prazer, professor, satisfação revê-lo. Reconheço o amor que o senhor tem pela natureza e pelos animais. Enfim. Eu gostaria de saber da Nicole e do Charles se vocês fizeram exposição das fotografias ou se as fotografias ficaram restritas à disciplina, se vocês divulgaram em rede social, fizeram exposição para outros alunos. Não, nós não fizemos ainda exposição. A gente estava com o pensamento de revelar essas fotos e expor pela escola, junto com o papel científico, com o nome científico, junto com todas as informações. Só que ainda não foi feito. É justamente isso, por causa que tem uma questão de interligar também com a escola, e aí tem essa questão do Enem, aí teve Saeb, e aí mistura um monte de coisa. Então, para que a gente possa destinar uma atenção legal para a exposição, ficou para um segundo momento após a apresentação hoje. Perfeito. Maravilha. Alguém da audiência tem interesse em fazer alguma pergunta, comentário? Nós temos ainda uns 3 minutinhos. Bom, para deixar à vista a possibilidade de alguém ter alguma dúvida ou questão, eu particularmente tenho. Eu queria saber de vocês, Nicole e Charles, se vocês sentiram que o trabalho ajudou vocês principalmente na integração entre a identificação dos animais, certo? A nível taxonômico, e também as relações ecológicas. Se ajudou vocês, se vocês sentiram que ficou mais fácil compreender os conteúdos de biologia. E é isso que eu quero saber de vocês. Olha, falando por mim, eu acredito que, de certa forma, deu uma aguçada dentro da minha perspectiva de biologia. Eu sempre gostei muito de biologia, só que ainda assim, para muita coisa eu não tinha esse despertar. Eu não estou dizendo que foi uma mágica, não, mas realmente me mostrou. Tipo, a minha participação no artigo foi uma demonstração de que existe uma maneira simples que não seja somente você colocar a cara no livro, literalmente, e só olhar, e é isso. Então, foi justamente isso. É algo facilitado. Então, teve uma função. Eu estava fazendo aquilo em função de alguma coisa, e não foi ruim
não é ruim, porque sempre quando a gente imaginar, eu vou estudar, eu vou fazer tal coisa, que é procurar um livro, a gente fica com o pé atrás. Então, foi justamente isso, foi algo bem tranquilo. E para dizer se melhorou ou não a maneira como eu aprendo biologia, eu acredito que ela continuou da mesma maneira, só que com uma perspectiva diferente. Essa perspectiva de que é tranquilo, desde que a gente tenha uma função, a gente tem um objetivo no que a gente procura, e que não necessariamente vai ser chato como a gente imagina. E não foi. Bom, é o que eu entendi da pergunta, e eu acho que, se não ficou claro, eu posso pontuar novamente. Ficou assim, Nicole, você quer falar alguma coisa? Esse método mais dinâmico foi o que me motivou também a fazer pesquisas sobre outras áreas, como o corpo humano. Eu fiquei curiosa para pesquisar mais. E não foi, como Charles disse, não mudou a perspectiva, não mudou o método. Não, peraí, estou nervosa. A Sem problema, perspectiva fique tranquila. continuou a mesma, só que o método foi diferente. Foi mais dinâmico, foi outra forma de aprender. É isso. Tudo bem, maravilha. Espero que vocês não tenham ficado confusos com a relação aí da caravela, que é um bichinho bem interessante mesmo, e é um quinidário. Bom, pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Bom, podemos encerrar então. Pessoal, muito obrigada. Muito legal o trabalho de vocês. E vamos dar prosseguimento então para a próxima apresentação. O próximo trabalho, ele chama Sergipanidade em Riscos e Cores, orientado pela professora Maria de Lourdes Oliveira Almeida, do Centro de Excelência Vitória de Santa Maria, aqui em Aracaju. Professora Maria de Lourdes, tudo certinho? Agora. Bom dia, tudo certo. Os alunos estão aqui a postos para fazer a apresentação. Certo? Só mais uma coisinha, professor Marcos. O senhor poderia parar a apresentação da tela, por favor? Pronto, professora. Tudo pronto? Tem os slides apresentados? Então, tudo pronto. Os meninos vão apresentar via slide, né? Estão todos aqui a postos, né? Os que compareceram, porque alguns não compareceram, são 10, mas nós temos aqui 4 que vão procurar dar conta do que for solicitado. Tá? Obrigada. Maravilha. Por participar mais uma vez desse evento. Nós que agradecemos. Pronto, podemos começar então? Sim, podemos começar. Eles podem começar a exibir os slides, né? Pode começar. Bom dia, meu nome é Yasmin. Eu vou fazer um apanhado sobre... como se deu o projeto Sergipano em Cores aqui no Centro de Excelência Vitória de Santa Maria, aqui de Aracaju. O projeto foi encabeçado pela professora Maria Carneiro e pela professora Maria de Luz, com a ajuda da professora Adriana, da sala de recursos aqui do colégio. E ele tem como objetivo mostrar à comunidade e os alunos, principalmente, as diferentes formas de manifestações culturais artísticas do nosso estado, que expressamos através do mural que está na parte de convivência do colégio. Bom dia, meu nome é Emily, sou aqui do Centro de Excelência Vitória de Santa Maria, aqui em Aracaju. Eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns monumentos aqui que estão no nosso muro exposto. Esse monumento fica localizado aqui em Aracaju, que nesse muro tentou transparecer a nossa cultura para aqui no nosso espaço, no espaço aqui do colégio. Temos o relógio no Mercado Central, que foi
idealizado pelo arquiteto Sebastião Basílio Pirro. E também temos o imposto Caju, que é um dos marcos daqui de Aracaju, demonstrando um pouco da nossa gastronomia. E, entre vários outros, temos a mangaba, o caranguejo, que temos expostos também no nosso muro, e entre etc. coisas. Através da imagem esta abaixo, estamos demonstrando a procissão de Bom Jesus dos Navegantes, que se dá sempre na época do mês de outubro. Janeiro, desculpe. Mês de janeiro. Aqui temos a representação da manifestação folclórica dos parafusos, que acontece sempre na cidade de Lagarto, que tem sua origem remontada à época colonial, na época da escravatura, para ser mais exata, quando os negros usavam as náguas do vestido das sinhazinhas, que ficavam expostas no parador para secar, como fugir, e que foi utilizada por gerações posteriores para manter essa lembrança viva. Tira a máscara, filho. Vim falar sobre o forró. O forró. Meu nome é Pedro. Vim falar sobre o forró. O São João é mais representado pela. Calma. Pulei o slide, por favor. Qual o slide? Pulei para outra pessoa. Deixa a colega dar seu Sim. Eu vou falar um pouco sobre o ciclo junino. Então, assim, entre o ciclo junino tem uma festa de São João e São Pedro, tá? O São João é uma festa que melhor representa a alma sergipana em várias cidades, tanto aqui na Grande Aracaju, como várias festas, como em Socorro, temos Forró Siri, temos várias atrações, como em Capela também, como o seu São Pedro, com a festa do mastro, e mais pra frente falaremos, né? Que São Pedro é um dos melhores do Brasil, São Pedro de Capela. Temos várias coisas típicas do São João, temos as quadrilhas que se apresentam no Gonzagão, temos a quadrilha Asa Branca, entre outras, que também fazem parte do nosso ciclo junino, que é uma das maiores atrações daqui do estado de Sergipe. E o Sergipe é conhecido como o país do forró, e entre várias outras coisas, nosso Sergipe é rico de cultura e o ciclo junino é muito vasto de festividades e etc. Eu vou falar sobre o reizado, tá? Reizado foi de origem ibérica, tá? Ele se instalou em Sergipe no período colonial e é um tipo de dança no período do Natal que tem comemoração o nascimento de Jesus, que envolve em homenagem ao Rei dos Magos, tá? Que é dançado às vésperas do Dia de Reis e a festa é estendida até o mês de fevereiro. Ok, pessoal, o tempo encerrou, tá certo? Bom dia. Por favor. Infelizmente, o tempo encerrou, pessoal. Colocando aqui, então, o tempo para nós começarmos com a avaliação, certo? Professoras, podemos começar? Sim. Sim? Sim, podemos. Sim, podemos. Estão aqui. Professora Jaqueline, a senhora quer começar? Pode ser. Ok, então vou soltar o tempo aqui. Tá. Parabéns ao grupo. Eu acredito que trabalhar com a cultura é sempre um trabalho muito importante, porque são as nossas tradições, são as nossas histórias,
E o trabalho que vocês fizeram, né, com relação à representação dessa cultura, desses festejos, dos folguedos, a partir da arte, a partir da pintura, foi muito interessante. Então, assim, eu gostaria de saber como foi que vocês selecionaram, né, as imagens que fariam a composição do painel. A seleção das imagens que usamos para montar o painel foi primeiro a gente quis pesquisar imagens que tipo retratassem sua essência e de forma compreensível a essência de cada uma das manifestações. Certo. E porque, assim, no nosso estado, nós temos muitas... Por exemplo, por que vocês escolheram a representação do monumento do mercado e não, por exemplo, os arcos da orla? Assim, eu queria entender um pouquinho do processo de escolha. Que a gente escolheu o relógio do Mercado Central por conta da contextualização e da importância dele histórica. Certo. Obrigada. Então, vocês estão de parabéns. É um trabalho muito bonito, muito interessante. É uma pena que o tempo sempre está contra nós, mas aí agora eu passo a palavra para a próxima avaliadora e parabéns para o grupo. Obrigada. Olá, bom dia, meninas. Meninos, tem uns meninos aí também, antes eu só tinha ouvido meninas. Eu queria saber um pouquinho mais das escadas aqui, né? Quem foi que botou a mão na massa, né? Quem foi lá para pintar a parede? E queria que vocês contassem um pouquinho sobre esse processo, como é que foi esse processo de colocar o desenho lá na parede, que conhecimentos de disciplinas vocês envolveram para fazer isso, como é que foi essa coisa mais mão na massa? Bom dia, meu nome é Kelly, e assim, foi uma experiência incrível, porque a gente contou com as disciplinas português, arte, história, um pouco de geografia também, matemática. Um pouco a química nas composições das tintas. Sim, foi uma mistura de cores. Literalmente. Também teve trabalho em equipe. Nós podemos, assim, trabalhar o nosso emocional, o nosso social. Lembrando que estava dentro de uma pandemia. Que também estamos dentro de uma pandemia que estava mantendo muitas pessoas com medo e não estavam conseguindo sair de casa. E nós, sim, quebramos essa barreira, porque nós queremos, assim, retratar sobre essa acessibilidade. Exatamente. E como minha colega aqui falou, Kelly, na parte social a gente conseguiu ter contato, se desenvolver mais, tanto com as pessoas que a gente já conhecia, quanto com outros alunos que a gente não tinha tanto contato. Foi, aumentou o nosso convívio com o nosso círculo social de colegas que a gente tinha perdido contato ou nem tinha por causa da pandemia. Muito bem, eu vi que tem fotos ali que foram de 30 de agosto, né? Um período bem tenso para a gente, né? Com bastante perdas, tá? E mesmo assim, vocês estavam lá, né? Intervindo na escola. O que vocês têm a dizer a respeito dos protocolos de segurança? É uma dificuldade, né? Foi uma dificuldade. A gente cansado de estar em cima das escadas, para lá e para cá, correndo para misturar tinta, a bagunça para limpar outras coisas, misturar outra tinta para aplicar em outro canto, lembrando de outro detalhe. E sempre foi essa bagunça. E a bagunça muito gostosa de se ver, de se olhar. E foi isso.
a gente amou demais. E sempre cumprindo os protocolos de segurança, né? Usando máscara, Sim. toda hora lavando as mãos, passando álcool gel, sempre tendo o distanciamento. Quando a gente pegava o pincel do outro, a gente sempre lavava, higienizava, para sempre, mesmo a gente tendo que, a gente querendo fazer parte da comunidade escolar, contribuindo, a gente tem que ter essa segurança, porque ainda estamos vivendo em uma pandemia que ainda não acabou. Exato, e a gente também, e mesmo quando a gente só tirava a máscara quando estávamos distantes mais de 1 metro do outro, porque às vezes tinha que tirar por algum problema, alguma coisa, porque alguns têm um pouco de problema respiratório. Certo. E se outra escola quisesse fazer a mesma coisa, ter um mural desses no seu pátio, o que vocês diriam, né? Como vocês explicariam a receita para fazer? É um trabalho, vai ter, assim, não é fácil para levantar esse mural, mas é uma coisa que eu gostaria de fazer. Vai ter que ter reuniões, como a gente teve. Porque muito trabalho. Porque teve primeiramente muita pesquisa, muito diálogo, muitas ideias para poder fazer esse mural. A gente passou até uma semana tentando concretizar, organizar os detalhes, as ideias e coloca todos no papel, para decidir o que a gente iria colocar na parede, porque foi muitas ideias. E o resultado está aí, esse mural maravilhoso que vocês estão contemplando. E fica impresso na mente. E fica impresso na mente e nossos corações. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Espero ver outros murais em outras escolas também. Parabéns, meninos. Que a gente seja inspirador. E obrigada. Professora Jaqueline, mais alguma consideração? Lucas, você também quer falar alguma coisa, perguntá-lo? Não, para mim está tranquilo. Parabéns mais uma vez. Acredito que o trabalho realmente deva ser replicado por várias outras escolas, porque além do conhecimento que é gerado, a beleza é indiscutível. Maravilha. Exatamente, professor. Inclusive, os alunos participantes do projeto Cienarte participaram também de um projeto da Secretaria de Educação, Escolas Pintando os Muros. E a escola também foi contemplada, porque, de alguma forma, a nossa escola usa os talentos dos alunos, né? Vai descobrindo novos talentos e toda essa dinâmica, todo esse movimento vai despertando nos outros que também eles têm talento e que ele pode participar. E, de alguma forma, a gente vai fazendo com que o aluno vá superando muitos medos, aquele ostracismo que o medo, na realidade, deixa, e ele vai se revelando. Uma aqui, uma contribuição ali, aluno que veio apenas para ajudar a lavar o muro, outros que vieram para ajudar a capinar, porque como a escola ficou fechada praticamente o 2020 todo, parte de 2021, então a escola estava realmente precisando de uma limpeza. Então, uma energia, né? Capinaram, eles desmataram. Literalmente colocamos a mão na massa. Então, eles realmente fizeram de tudo um pouco. E essa aprendizagem, além de conhecer a cultura, conhecer um pouco da cultura, saber transitar em Aracaju e visualizar. Por que aquela experiência de visualizar um caju na subida da Ponte dos Cajueiros? Por que essa experiência de ver um caranguejo na passarela dos caranguejos aqui nesse nosso cartão de visita da Orla de Aralaia? Então, eles vão dando ressignificado às coisas, vão entendendo o porquê de ter, na realidade, esses ícones. Outro detalhe bem interessante é que eles acabam estimulando a outras escolas, porque trabalhos nossos, né, apresentados em outras edições Cienarte, eu me sinto assim, bastante orgulhosa de perceber que outros professores se inspiraram, deram uma nova roupagem e eles já apresentam esses mesmos trabalhos que nossa escola já apresentou nas edições anteriores do Cienarte. Então, para mim é muito gratificante saber que estou sempre participando desse momento tão valioso para a educação,
para os educadores, porque de alguma forma a gente vai fomentando, vai mexendo com esses meninos para que eles realmente sejam protagonistas, tão exigidos nessa nova edição, né, do terceiro milênio. Viu? Muito obrigada por poder, mais uma vez, estar presente nessa edição diferenciada, virtual, do Cienart. E o bom é que esse tipo de atividade cria um senso de pertencimento com a escola. E aí a pessoa pensa duas vezes se vai jogar um lixo no chão, né? Se vai riscar a carteira, porque é um engajamento, né? Se sentir, nossa, vocês acham que seria legal alguém lá riscar o mural de vocês? Não, né? Mas essa cultura toda só é desenvolvida, assim como não é legal riscar qualquer coisa, né? Mas a partir do momento que a gente se apropria do espaço, a gente ganha mais esse olhar de cuidado, de preservação do patrimônio. Então, nesse sentido, tem um outro ganho que não está mensurado aí, que eu acho muito importante. Parabéns. Obrigada. Nosso grupo já está dispensado. Bom, não temos mais nenhum comentário, professoras? Não? Pronto, então, muito obrigada. Muito bonito o projeto de vocês, parabéns. E então, vamos dar prosseguimento com o último trabalho desse bloco, certo? É o trabalho Poetas Sergipanos e Sergipanas em Cena. Ele é orientado pelo professor Carlos Alexandre Nascimento Aragão, e o trabalho é proveniente do Centro de Excelência 28 de Janeiro, na cidade de Monte Alegre. Tudo pronto, professor? Tudo pronto, Graziela. Maravilha. Não teremos slides, né? Não teremos. Maravilha. Então, vocês podem começar. Bom dia, meu nome é Adriene. Eu participo do Poesia da Escola do Centro de Excelência 28 de Janeiro, aqui de Monte Alegre de Sergipe. E o nosso projeto deu início em 2014, coordenado pelo professor Carlos Alexandre, e ele tem o intuito de colaborar com os estudantes e apresentar aos estudantes a diversos poetas sergipanos, ou seja, a nossa cultura sergipana. O nosso projeto é muitas das vezes financiado pela FAPTEC, que é um movimento que tem vários fins da cultura sergipana e também dos estudantes terem uma melhor forma na sociedade. A partir de 2017, nós buscamos trabalhar com a produção poética sergipana. E todos nós sabemos que ela é brilhante e com vários nomes fantásticos Brasil afora, mas que infelizmente não é tão reconhecido pelos sergipanos, que não é muito conhecido por nós. E também nós começamos a estudar e conhecer mais sobre os poetas para podermos passar para os estudantes da escola pública que o projeto visita. Nesses anos para cá, nós falamos um pouco sobre Carmelita Fontes, Aralipe Coutinho e Hermes Fontes. Nós somos 14 jovens do ensino médio e fundamental, tentando levar um pouco dessa cultura poética às escolas públicas do nosso sertão. Bom, inicialmente fazemos a seleção dos membros do projeto por meio de uma entrevista ou por uma prova. Depois, com os grupos já formados, fazemos a divisão de quem irá ficar com cada poeta. E depois vamos à pesquisa do material. E com o material já coletado, montamos um site que contém a biografia do autor, características literárias, obras e uma poesia que cada um escolhe e faz a análise. Em seguida, fazemos a apresentação internas, ou seja, nosso colégio primeiro, e depois externas, ou seja, a editora. A peça ela foi criada a partir do poesia da escola, porque os poetas citados na peça são os poetas que estudamos. E os assuntos abordados na peça teatral são assuntos abordados pelo poeta, só que trouxemos de uma forma mais atual, mais englobada no século XXI. Outros aspectos que colocamos na peça foi o social, quando fala sobre os problemas sociais, o histórico, quando fala sobre o descobrimento do Brasil e tudo mais, e o cultural, quando fala da cultura local de Monte Alegre.
vou falar sobre os aspectos culturais aqui de Monte Alegre de Sergipe, que já existiram e até hoje existem, que foram retratados na peça. Começando pela Casa da Olinda, que foi construída aqui pelos holandeses. Tinha tudo para ser um ponto turístico, histórico, um patrimônio cultural, mas por causa de rixas políticas, ela veio ao fim. Temos também a Pedra do Negro, que é situada no interior da Lagoa do Roçado, que retrata a história de um escravo fugitivo que usava essa pedra para se proteger e se esconder. Temos também na Lagoa do Roçado, que foi encontrado um fóssil de um animal, que deduzem ser uma preguiça gigante, mas não é. O seu nome verdadeiro científico é Megatherium. Também, para finalizar, temos o tão falado João Valentim, cujo homem que virava em vários animais. O mais conhecido dele é o cachorro preto. Por trás desse nome, temos tantas histórias, entre elas as mais assustadoras e as mais engraçadas. Então, pessoal, como resultado do projeto, né, que eu vou falar agora, a gente trouxe a questão de estimular os estudantes, né, a procurarem mais sobre os poetas sergipanos e também procurar mais sobre a questão cultural local daqui da cidade de Monte Alegre de Sergipe, né? E diretamente a gente também teve como resultado a questão do incentivo à leitura, pois através dos poetas sergipanos a gente está despertando o olhar para a questão das poesias. E isso é muito importante no âmbito escolar. E como conclusão, nós percebemos que as escolas de Sergipe ainda são muito carentes da literatura sergipana. E por isso nosso projeto é tão importante para Sergipe. E com o auxílio da peça, ficou ainda mais fácil de a gente atrair esses jovens, esse público, para conhecer mais sobre a história desses poetas sergipanos, porque, de certa forma, a peça ficou de uma forma mais didática para a gente trabalhar com o assunto. Era isso que a gente tinha para falar. Muito obrigada pela atenção de todos. Maravilha, pessoal. Muito obrigada. Professora Jaqueline e professora Raquel, podemos começar a avaliação? Podemos sim. Sim. Parabéns ao grupo também, o trabalho é muito importante, o despertar para a literatura, para a leitura, é algo que tem que ser feito a todo momento, e quando nós resgatamos personalidades locais, quando resgatamos autores da nossa cultura, esse trabalho toma uma outra proporção. Porque, como a gente sabe, existem pessoas maravilhosas que contribuíram para a cultura, não só a cultura sergipana, mas para a cultura brasileira, e que, com certeza, são meros desconhecidos. E são pessoas que tiveram tanta contribuição, e vocês trouxeram isso a partir da poesia. Nós temos contistas maravilhosos, nós temos gramáticos e pessoas que trouxeram muitas contribuições. Então, eu vejo que é um trabalho importantíssimo. Eu só queria que vocês falassem um pouco da peça em si. Então, assim, porque a gente, como não tem cena, como não tem a própria encenação, eu queria que vocês contassem um pouco desse processo da peça. Quantos atores, como foi a construção do roteiro, como foi a construção de cenário, se vocês chegaram realmente a encenar em algum momento. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre a peça em si, que vocês falassem um pouquinho mais. Pessoal, a gente vai pedir só um minutinho, porque está passando um carro de som aqui. Certo? Mas os meninos vão responder. Tranquilo. Enquanto isso, eu queria só falar uma curiosidade. Eu estudando sobre a minha área, que eu gosto muito, que é o jornalismo científico, eu descobri que um dos principais ou primeiros jornalistas científicos é sergipano. Inclusive, nacionalmente, se conhece José Reis como o primeiro jornalista científico. E o próprio José Reis diz, não, eu não sou o primeiro jornalista científico. O primeiro jornalista científico brasileiro é o sergipano João Ribeiro. Então,
O João Ribeiro ele teve um papel maravilhoso, porque ele leu os originais de Einstein, ele leu originais de Pasteur, e ele traduzia isso para o Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, é um orgulho ter um sergipano como um grande jornalista científico. Então, a gente tem que realmente ressaltar essas pessoas maravilhosas. Tá aberto já. Primeiramente, desculpa, a som passou aqui e não dava para falar. A pergunta foi sobre o roteiro da peça. Nossa, bom, primeiramente, nos informamos, lemos vários livros, como Dona Valdete, que é uma escritora daqui, que foi o que auxiliou o pessoal a falar sobre a cultura de Monte Alegre, que é João Valentim, a Casa da Olinda, o Fóssil, que é considerada a Princesa Gigante. E na parte dos poetas, trabalhamos com Hermes Fontes, Núbia Marques, Silvio Romero, Gonçalves Dias, Silvio Romero, Araripe Coutinho e Carmelita Fontes. Então, pessoal, em relação ao cenário, a gente usou a biblioteca da nossa escola, o Centro de Excelência 28 de Janeiro. Contratamos uma pessoa para fazer a gravação, para ter essa questão da melhor edição, também a questão do áudio. Fizemos em 7 participantes, tudo seguindo o protocolo, conforme demanda a questão do Covid-19. E foi basicamente isso, algo mesmo entre a gente, usando o âmbito nossa própria escola e apenas um cenário que usa apenas uma câmera profissional. E tudo foi algo mesmo que a gente produziu, algo que foi criado nós, algo simples, só que só com um toque especial foi a edição. Obrigada. Outro aspecto foi que estamos a questão social, como o livro da Valdete, ele auxiliou bastante, mas damos ajudas para pessoas mais idosas, que falaram, relataram, que já conheceram o João Valentim, viram o Fóssil e diversas outras coisas. Obrigada. Professoras, mais algum comentário, pergunta? Eu tenho uma questão. Parabéns, né? Estou vendo que é um público bem diverso, tem alunos mais ensino fundamental maior, ensino médio, vocês tratam de um tema, né? Que ele entra, né? Ele é um problema, inclusive, problema no sentido de alvo de discussão, inclusive dentro das políticas de ensino de língua, no currículo de linguagens. Qual é o lugar da poesia? Então, às vezes a poesia entra como fruição, curiosidade, porque eu gosto de poesia, mas me parece que na proposta de vocês, poesia entra também como uma prática social, identitária. O que vocês chegaram a... O que vocês pensavam sobre poesia antes do projeto e o que vocês pensam sobre poesia agora? O que vocês poderiam falar um pouquinho? Bem, inicialmente eu tinha uma visão sobre poesia que era mais aquela coisa romântica mesmo, né? Poesia era algo mais romântico e tal. E depois que eu conheci, adentrei o projeto, eu percebi que não é só isso. E hoje, particularmente, eu prefiro mais escrever poesias sobre denúncias, sobre críticas, do que mesmo a poesia romântica. Então foi algo bem que revolucionou minha vida. Então, para mim, a poesia ela surgiu após que eu adentrei o projeto A Poesia da Escola. Antes eu tinha essa questão de também pensar que a poesia era só para tratar de algo de romance, para passar uma cantada, mas isso mudou depois que eu entrei no projeto, porque eu percebi que a poesia ela traz várias temáticas, inclusive as temáticas sociais, de denúncia, isso é muito importante. E, inclusive, foi através de Poesia da Escola e da poesia que hoje eu estou aqui, participo de vários concursos
e isso é muito importante. Traz um incentivo à leitura. Isso para mim. Bom, basicamente como os meus colegas falaram, eu comecei a escrever mais quando eu entrei no Poesia da Escola. Tinha muito essa visão que a poesia era sobre algo, sobre o amor, paixão, mas com a descoberta de Hermes Fontes, quando ele fala do suicídio, o Silvio Romero, quando ele fala da escravidão, eu comecei a enxergar que a poesia também era de denúncias sociais. Como diz até mesmo na peça, a poesia são nós da garganta desatados. E como meu colega Paulo falou, depois que entramos na poesia e descobrimos que essa poesia não é somente de amor, participamos de vários concursos e projetos, como a Play do Cavalo do Cão, de Monadas com Poesias, que são realizados aqui também, em Monte Alegre. Para mim, quando eu entrei no projeto, eu tinha aquela questão mais fechada nos escritores brasileiros. E ao entrar no projeto, né, eu percebi que a gente não dá muito valor aos sergipanos, aos escritores que estão aqui ao nosso redor, que é mais centrado na gente. Então, ao entrar nesse projeto, eu que nós temos que dar mais valor aos nossos poetas sergipanos. E é muito importante para mim conhecê-los. Você. Bom, a poesia passou a ser algo muito importante na minha vida. Desde quando eu entrei no projeto, antes eu já participava de um grupo de teatro, e daí passou a ser uma coisa muito importante na minha vida. Não consigo mais me ver sem a poesia, pois é algo que eu consigo interpretar tudo aquilo que eu estou sentindo na poesia. E isso se tornou muito importante. Também com o incentivo de Carlos Alexandre, ao entrar no projeto, o Poesia passou a ser uma segunda família, e o Poesia também traz vida para outras pessoas. Muitas pessoas são fechadas, não conseguem interpretar, não conseguem falar muito, e com poesia elas passam a saber falar mais, interpretar e saber viver na vida pessoal quanto na profissional. Bom, a minha visão sobre a poesia antes do projeto era uma coisa avulsa, que eu não dava muita importância. Geralmente a leitura também. Depois do poesia, eu comecei a ler mais, me interessar mais, melhorar a minha escrita, a minha fala. No modo geral, a poesia mudou a minha vida, o projeto mudou a minha vida nesse sentido. Parabéns, que bom que a poesia mudou a vida de todos e todas vocês. Parabéns, Carlos Alexandre também. Fico muito feliz de ver essas práticas ressignificadas. Obrigada. Professora Jaqueline, mais alguma consideração? Não. Só parabenizar mais uma vez. Maravilha. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eu tenho uma... Eu gostaria, Grazi. Sim, pode falar. Parabéns aos alunos pelo trabalho. Eu gostaria de saber de vocês se vocês, com a poesia, tiveram interesse em conhecer outros gêneros textuais ou outros gêneros de escritores sergipanos, como contos, ou como romances. Então, que nem eu falei, o Poesia da Escola, ele trouxe outro olhar para mim, para a literatura. Um exemplo disso foi que, um evento que aconteceu agora recentemente, a 4ª antologia de Monte Alegre, Monte Alegres e Convidados, eu tive meu texto premiado na primeira colocação, que era um texto do gênero crônica. Isso é muito importante para mim. Então, isso demonstra que o projeto e a poesia em si, ele faz despertar a questão de escrever outros gêneros, você trazer outros olhares, você buscar mais em si a questão da literatura. Exatamente. Vocês conhecem outros escritores, além da poesia? Sim. Enquanto aos escritores, os escritores que nós trabalhamos, eles não trabalham apenas com poesias. Eles trabalham também com alguns contos e crônicas, e é de extrema importância também para a gente. A gente começa com a poesia, mas a gente também dá valor a outros gêneros textuais, como contos e crônicas. Como, por exemplo, Hermes Fontes, ele não só escrevia poesia, ele era caricaturista, ele também fazia artigos para revistas, jornais, todos os tipos. Então, quando estudamos no poesia, não estudamos só poesia, mas estudamos tudo aquilo que eles estudam e que fizeram na vida. Por isso que a gente estuda a biografia, as obras dele. Então, acaba que a gente estudando todos.
Perfeito, muito obrigado. Bom, pessoal, se vocês me permitem, tenho ainda um tempinho, eu gostaria de saber como o projeto impactou a forma como vocês enxergam não só o estado de vocês, mas a cidade de vocês, porque vocês falaram muito de aspectos próprios de Monte Alegre, que vocês tiveram contato, inclusive de maneira interdisciplinar, então vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso brevemente? Como o projeto impactou a forma de perceber o lugar onde vocês vivem? Na minha questão, eu não conhecia muitas coisas, tipo a Casa da Olinda, a Pele do Negro. E como eu entrei na poesia, eu acabei conhecendo, consequentemente conhecendo a história da minha própria cidade, que antes de entrar no projeto, eu não sabia, não conhecia, não procurava. Então, ao entrar no projeto, eu tive esse maior conhecimento da minha própria cidade. Então, a questão da escrita no nosso município se desenvolveu bastante a partir do projeto. Um exemplo foi um fórum de incentivo à leitura que ocorreu aqui no município, que trouxe essa questão de tentar incentivar os outros estudantes das outras escolas locais do interior a buscar produzir seus textos e publicar. Outro exemplo, que também é consequência do projeto A Poesia da Escola, foi o lançamento de um livro de um povoado daqui do município de Monte Alegre do Sergipe, no povoado Baixa Verde, que crianças produziram textos e, através de projetos, eles conseguiram publicar o livro com seus textos. Isso tudo foi em decorrência do projeto A Poesia da Escola. Então, a gente percebe que há uma valorização da escrita no nosso município, não só para nós, mas envolve outras pessoas, crianças, jovens, adultos. Isso é muito importante. A gente está trazendo outro olhar para a literatura. Outro projeto que se deu início, depois do Poesia da Escola, que as pessoas incentivaram bastante, é a Oficina Interescolar, que é um projeto no qual jovens escrevem crônicas e futuramente, em janeiro, vai ser lançado um livro. Só para complementar a ideia de Isabel, a palavra, foi a partir do Poesia da Escola que surgiu outros projetos. Isso também é muito interessante a gente colocar em pauta, porque a partir do Poesia da Escola, através dos poetas sergipanos, as pessoas começaram, os outros estudantes, a querer saber mais de outros poetas. Aí surgiu um projeto também chamado A Pleia de Cavalo do Cão, que é um projeto que traz a questão da discussão de textos, que tem certa complexidade. Tem um projeto de Dadas com a Poesia, que nem Isabel falou, a Oficina Interescolar, que são todos voltados à questão da leitura e escrita. Isso é muito importante para a gente, algo que deriva do nosso projeto. A gente só tem gratidão. Maravilha, pessoal. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Muito interessante o trabalho, muito bom saber um pouquinho mais de Monte Alegre, inclusive. E, enfim, encerramos, então, esse primeiro bloco de apresentações e avaliações, certo? Nós retomamos, então, a partir das 10h15, certo? Vamos ter um intervalo agora. Professor Alexandre, você quer falar alguma coisa? Eu quero sim, rapidinho. Eu queria, primeiro, estar aqui nessa sala maravilhosa, né, com vocês, de modo especial aí com Lourdes, lá do Vitória Santa Maria. Lourdes é uma grande parceira, né, da Cienarte, sempre nos encontramos anualmente e agora virtualmente, isso é muito bom. Mas queria enfatizar que essa peça, né, a Poetas Sergipanos em Cena, ela foi toda produzida por esses participantes, né? Eles que construíram, eles que pensaram, e eu entrei ali com a questão de olhar a questão da linguagem, né, e tal, mas os ensaios, enfim, todo o cenário que eles pensaram. Queria só registrar isso. E muito bom estar com vocês na Cienarte, na 11ª Feira Científica de Sergipe. Obrigado. Obrigado, professor. Então, gente, parabéns a todas as equipes, aos participantes, aos alunos, né, aos orientadores aqui presentes, colaboradores da equipe, professores que também entraram, né, para ajudar, porque não é
só um que pinta um muro da escola, tem que ter uma equipe bem grande por detrás disso. Agradecer a colaboração de Jaqueline na nossa avaliação. E o Lucas quer que tire uma foto agora, né? Isso mesmo. Vou abrir a câmera. Olha, professor Marcos, vamos abrir as câmeras. Charles, Nicole. Eu tô sem webcam. Ah, desculpa, Nicole. Tá, vamos fazer assim. 3, 2. Outra. Foi. Então, nos vemos 10h15 na segunda sessão. Até mais, gente. Professora, ainda está gravando. A senhora vai deixar gravando direto mesmo?